Eu não sei absolutamente nada a respeito de charutos. Sou um cachimbeiro nato e quanto a charuto eu não sei absolutamente nada. E hoje, excepcionalmente, eu vou fumar um charuto, tá? Esse charutinho aqui, ó, Casa Bela, se não me engano, é um charuto da Nicarágua. Nicarágua, né? Charutinho aí que eu comprei um cachimbo lá, um cachimbo do MB, lá no site do Nelson. E aí ele me mandou de cortesia esse charutinho aqui, tá vendo? Tudo fechadinho. Normalmente o pessoal fala que charuto a gente fuma em ocasião especial, né? Quem é cachimbeiro e às vezes fuma um charuto de vez em quando, falam que o charuto a gente fuma em uma ocasião especial. Mas eu não tô em nenhuma situação, assim, digamos que especial. Mas eu vou fumar ele para dividir aqui com vocês esse momento e vocês poderem compartilhar esse momento comigo. Mas assim, pensando bem, até que é um momento especial, tá? Não particularmente na minha vida, mas na vida daqueles que eu amo e daqueles que são importantes para mim. Ontem, sexta-feira, foi o casamento de um amigo meu, muito especial para mim. E amanhã vai ser o casamento de uma amiga, né? Então eu tô aí no limbo entre esses dias, esses 3 grandes dias importantes. Se eu fumar esse charuto, então, em homenagem a eles, tá? Eu ia gravar esse vídeo ali fora, mas eu fiquei com medo de acordar os vizinhos com a minha voz. Ou então ficar falando bem baixinho e aí vocês não acabarem me ouvindo, tá bom? Mas sem delongas, então, vamos aqui para abrir esse bichano aqui. Bem lacradinho. Esse charuto vocês encontram lá no site do Nelson Pipe Smoking 360. Eu não sei se eu abri ele pelo lado certo ou pelo lado errado, mas acho que foi pelo lado certo. Os charuteiros de plantão aí me perdoem. Nossa, que charuto cheiroso. Tem um cheirinho assim, sabe, de café. De café, manteiga. Algo de amendoim assim, sabe? Tipo achocolatado, tipo Nescau. Que loucura. Nossa, mas muito cheiroso mesmo. Nossa, muito. Cheirinho de café. Esse aqui então é o charuto, né? Composto de fumos da Nicarágua. Vem com esse selinho aqui, ó. Casa Bela. Esse aqui é um formato, eu não sei nada sobre charuto, absolutamente nada, tá, gente? Mas eu acho que pelo menos que eu vi lá, esse formato aqui então é o formato robusto desse charuto. Agora, como ele é composto, eu não sei se folhas inteiras, se folhas pela metade, eu não sei, tá? Bem, como eu não sou nenhum curtidor de charutos, eu não tenho costume de fumar charutos, eu não tenho um cortador. Na verdade, esse aqui deve ser o terceiro ou quarto charuto que eu fumo na vida. E, assim, eu até perguntei pro pessoal, como que eu faço? Eu não tenho um cortador. Eu falando pra cortar no canivete, né? Deixa eu ver, cadê? Aqui, pegar o canivete e cortar. Porém, todavia, contudo, entretanto, que pegar o canivete e cortar esse pedacinho aqui. Eu já fiz isso com outros charutos que eu fumei. E aí, sabe, foi uma experiência ruim de cachimbeiro. Tá acostumado a ter a piteira, né? De colocar a boca e aí vir pedaços de folha. E aí você tem que ficar tirando pedaços de folha da língua. E aí eu pensei, olha só, na verdade eu fiz isso aqui com outro charutinho que o Nelson me mandou, um charutinho sem marca. E deu certo, não sei se vai dar certo com esse aqui. Deixa eu tentar, né? Eu vou fazer um furinho com essa ferramentazinha aqui, ó, essa chavezinha de fenda. Bem pequenininha do canivete. Vamos ver se vai dar certo. Com o outro charuto deu certo.
Não sei se vai dar certo com esse aqui. Então vou fazer um furinho. Se um charuteiro ver isso aqui, ele morre, ele me deserda, com certeza. Olha só. Olha a ideia da criança, né? Meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Repito mais uma vez, não sei nada de charuto. Sou um cachimbeiro me aventurando aí nessa área. Ficou um furinho, eu vou tentar fumar só com esse furo. Caso o fluxo fique ruim, eu tento fazer outro furo, tá? Eu sei que o pessoal acende de uma forma toda especial, né? Um pedaço de cedro e tal. Eu vou tentar acender ele aqui normalmente mesmo, tá? Com esse isqueiro. Fazer uma acendida aqui. Charuteiros experientes aí, me perdoem, viu? Então veio, não sei se o fluxo tá bom. Ó, o furinho tá saindo o fluxo. Tô gostando, não é um fluxo muito forte e nem fraco, né? E não fica aqueles tabaquinhos grudando na língua. Nossa, muito gostoso esse charuto. Esse gostinho assim de café, a primeira impressão que eu tenho é um gostinho de café, assim. Então, gente, quem é cachimbeiro e não fuma charuto e fuma pela primeira vez, é uma loucura, assim, porque é uma experiência totalmente diferente, né? São mundos muito semelhantes, mas muito diferentes. Eu não sei nem como segurar isso aqui. Mas, assim, é uma fumada extremamente prazerosa. Já tive experiências ruins, mas esse aqui, charuto, pelo menos por enquanto, né? Esse aqui vai 1 hora e meia de fumada, mas por enquanto tá bem agradável, né? Vou fazer mais um furinho para ver se vem um fluxo um pouquinho maior. Deixa eu ver como vai ficar agora. Vai ver um pouquinho mais forte. Mas bem, gente, o que eu queria falar com vocês nesse vídeo, né, além de compartilhar esse momento com vocês, esse momento agradabilíssimo e constrangedor, né, de um cachimbeiro que não sabe nada de charuto fumando charuto. Era uma madrugada de, de inverno, né? Agora são, deixa eu ver que horas são. Exatamente 1 hora e 56 minutos da madrugada do dia 12 de julho de 2020. Estamos aí no inverno aqui no Brasil, né? E eu sei que o inverno
das regiões do país, principalmente na região sul, ele tende a ser bem rigoroso, mas aqui em Brasília o inverno é mais caracterizado pelo calor e pela seca. É claro que tem dias frios, né? Tem somente as noites e a madrugada tendem a ser mais frios, mas assim, a temperatura não chega a baixar tanto quanto chega lá pro pessoal do sul, né? Por exemplo, agora, deixa eu dar uma olhada aqui a temperatura. Por exemplo, agora tá falando então tá dando 17 graus, né? Então, o que é 17 graus comparado aí ao frio que o pessoal lá do sul passa, né? E assim, eu gosto bastante do inverno, apesar de eu ter um pouco de ranço com ele. Porque eu gosto de temperaturas mais frias, mais amenas. Mas aqui em Brasília, como ele é caracterizado muito pela seca, né, pela baixíssima umidade, eu tenho um pouco assim de ranço porque estoura os lábios, nariz, uma sensação muito ruim, principalmente em agosto, né? A sensação é péssima. Eu tô com essa boinazinha porque meu cabelo tá gigantesco, então pra não tirar um pouco da atenção do cabelo, que eu não corto há 5 meses, tô com a boina, né? Eu tô acompanhando aqui o charuto com essa cerveja. Pra mim é uma das melhores cervejas da Colorado. Pra quem me segue lá no Instagram sabe que eu sou fã da Colorado, né? Essa é uma marca de cerveja lá de Ribeirão Preto, São Paulo. E assim, eu gosto muito da AP. A AP pra mim é uma das melhores. Junto com a Demoselle e a Índica. Pra mim são as três trindades da Colorado pra mim. São muito gostosos. Pra quem não conhece essa cerveja, ela é feita com mel. Então é uma cerveja de trigo com mel. Uma delícia. Bem, e na madrugada, né? A madrugada é um momento interessante, né? Porque realmente a maioria das pessoas estão dormindo, estão em silêncio. E eu acho que no último vídeo que eu gravei um vídeo falando do outono, né? Falava de que a humanidade, pelo menos assim, uma certa concepção, ela estava vivendo o outono, né? A gente estava vivendo o outono da humanidade. À espera, assim, de uma primavera. E eu acho que a gente está passando por um momento de inverno, né? Um momento onde a gente se fecha dentro das nossas casas, se reclui. Eu acho que é um momento de pensar. E eu acho que a gente também está vivendo um momento de madrugada, né? Na madrugada das nossas almas, na madrugada da humanidade como um todo. Porque a gente está assim no escuro, tateando o escuro sem saber para onde ir à espera da manhã, né? Então a gente está nessa perspectiva, nessa sensação e expectativa constante de que a noite passe logo e o manhã raie, né? De que essa pandemia passe logo e a esperança e a normalidade volte, né? Só que eu acho que dificilmente a gente vai voltar a uma normalidade, né? Como a gente... Acho que a humanidade, isso eu falei um pouco naquele outro vídeo, acho que ela está passando por um momento de transformação, esse momento de divisor de águas, né? Nada mais vai ser como antigamente. Acho que esse pensamento de voltar à normalidade, de voltar a ser como era, é um pensamento ainda muito imaturo, né? Porque eu acho que agora a gente está passando por, de fato, um rompimento histórico. Eu acho que o que a gente vai contemplar nos próximos anos é uma nova humanidade e é um novo curso na história, né? Eu acho que, de fato, como eu falo naquele vídeo, eu acho que a gente está adentrando definitivamente agora no século XXI. E assim, eu fiz essa série de vídeos, né?
fiz uma manhã de primavera, uma tarde de verão, uma noite de outono e uma madrugada de inverno, porque eu acredito que assim como um ano é dividido em 4 estações, né? Então primavera, verão, outono, inverno e a primavera novamente. Porque não há nada que comece que não tenha um fim, não há nada que tenha um fim que não tenha um começo. Falando isso porque eu tô assistindo aquela série Dark do Netflix, eu tô com esse pensamento de passado, presente e futuro, tudo está interligado, né? Mas assim como um ano tem quatro divisões, 4 estações, o dia também tem 4 estações, né? A manhã, a tarde, a noite e a madrugada. Eu acredito que amanhã é a primavera do dia, né? A tarde é o verão, a noite é o outono e a madrugada é o inverno. E aí vem o novo dia, vem a nova manhã, vem a primavera, né? E eu acho que a gente está nessa perspectiva, nessa expectativa de uma nova manhã, de uma nova vida, né? O mundo como um todo tá nessa espera. E agora tudo tá silencioso, todas as pessoas estão dormindo, todos os sonhos né, estão em estado de espera, todas as expectativas e os planos né, estão em silêncio. Acho que a humanidade está nesse momento de silêncio agora. Né? De espera, né? Eu espero, falando de espera, que eu não derrube essas cinzas em mim. Isso é uma coisa que eu nunca entendi dos charuteiros, é que eles não fazem assim com a cinza, né? Eles falam que é falta de educação. Se você ficar batendo a cinza que nem cigarro, então eles fumam assim até a cinza e eles não derrubam aquilo. Eu fico de cara. Então eles sabem o momento exato de bater, né? Eu tô aqui fumando, então se essa cinza a qualquer momento cair em cima de mim, você me perdoa, então. Que realmente não sei a hora de bater e você nem se convém fazer isso. Mas a fumada tá muito gostoso. Eu gosto mais desse fluxo mais baixo, né? Algumas pessoas podem falar, não, esse fluxo tá muito errado, você devia ter cortado. Mas eu tenho gostado, assim, dessa experiência. Porque esse fluxo, é pelo menos o fluxo semelhante ao fluxo do... Pelo menos o que eu considero ideal do cachimbo, né? Cadência ideal do cachimbo. Nem muito forte, nem muito fraquinho. Agora uma coisa chata do charuto, assim, pelo menos eu percebo é que ele se tornou uma coisa muito aristocrática, né? Como diz o querido confrade Robson, se tornou uma coisa muito burguesa, muito nobre, né? E eu acho que o cachimbo ainda nutre essa questão mais proletariada, mais acessível a todos, né? Dificilmente você vai conhecer um charuteiro que fuma um charuto todo dia, que é humilde. Essa é a minha opinião, assim, né? Às vezes você conhece um charuteiro que é humilde, mas ele fuma um charuto assim uma vez por semana, uma vez por mês, ocasiões especiais. Agora, um cara que fuma charuto todo dia, assim, normalmente ele tende a ser nariz empinado, né? Infelizmente. E eu tô fazendo uma generalização e toda generalização é burra. Inclusive essa que eu acabei de fazer. Então, sim, vai as suas ressalvas, né? Mas por isso que eu prefiro o cachimbo. Eu acho que o cachimbo ainda nutre essa questão mais acessível, né? Apesar de ter cachimbos caríssimos e de ter toda uma questão de tentarem também transformar ele em uma coisa aristocrática, uma coisa culta, intelectual. Eu acho que o cachimbo, a raiz do cachimbo tá nas aldeias. A raiz do cachimbo tá em rituais xamânicos, em rituais de religiões de raiz africanas, né, no preto velho. Então, assim, eu acho que o cachimbo ainda está atrelado a essa questão mais transcendente e acessível, enquanto que o charuto está muito mais atrelado a talvez uma questão de apreço, né, uma questão de valor,
de aquisição, enfim. Mas isso não quer dizer que ele perca o seu valor gustativo e emocional e afetivo de proporcionar um momento, né, um momento de reflexão, assim como o cachimbo, né? Porque pelo menos para mim, o cachimbo ele é um companheiro para reflexões, né? Enfim, tratando de reflexões, esse vídeo não se prolongar mais, eu gostaria de ler umas passagens aqui de, de alguns de alguns escritores, autores, né, filósofos que dialogam com René Girard. E o próprio texto do René Girard, não sei se você o conhece, mas eu poderia dizer que a minha vida pode ser dividida entre antes e depois do René Girard. Ainda não tive tempo ainda para produzir uns vídeos explicando um pouco a teoria do René Girard, um pouco da importância do René Girard, para colocar aqui no canal, mas assim que eu puder eu vou fazer isso. Eu estou escrevendo um ensaio junto com um amigo, que eu acho que nos próximos meses vai sair aí, lá naquele blog, naquele WordPress, que, que eu faço parte junto com o pessoal, né, que a gente fez parte de uma história muito interessante. A gente tem um blog onde tem alguns artigos lá, né, mais de quesito teológico. E estou escrevendo esse ensaio com um amigo, acho que nos próximos meses vai sair. Eu estou pensando em gravar um vídeo falando sobre esses ensaios, né? O nome do blog, inclusive, para quem tiver curiosidade, é Filhos na Casa do Pai. Depois eu falo um pouco a respeito desse movimento que eu pude participar e que marcou tanto a minha vida. Mas o blog tá lá, quem tiver curiosidade, eu vou pôr o link aqui para vocês, quem tiver interesse em questões teológicas, né? Mas o René Girard, ele foi, para quem não conhece, um, ele foi muitas coisas, né? Ele foi um filósofo, um antropólogo, de certa maneira um sociólogo, um teólogo de certa maneira, mas a formação inicial dele é historiador e crítico literário. Mas as descobertas dele extrapolam é, todo qualquer campo acadêmico, né? E é mais uma perspectiva e um entendimento de como funciona a vida, de como como é o comportamento humano, né? O que caracteriza a humanidade, né? Como nós nos tornamos seres humanos, né? O que nos diferencia dos animais, o que nos fez diferenciar dos animais. E um pouco muito das nossas origens, das nossas instituições, né? Da instituição da religião, do sagrado, né? E a importância, o significado e a perspectiva dos evangelhos dentro de uma concepção antropológica, né? E falar de René Girard é um pouco complicado, porque você acaba se perdendo, né? Na complexidade do campo que ele abre. Mas é um teólogo que eu tenho, um teólogo, historiador e crítico literário, enfim, que eu tenho estudado há uns 3 anos, depois de uma indicação de um amigo, e de certa forma tem mudado a minha vida. Eu posso falar que eu sou antes e depois do René Girard. E por que eu tava pensando assim o René Girard e principalmente um dos autores que dialoga com ele, que é que esse carinha aqui, Jean-Pierre, eu não sei no francês, eu não tenho nenhum, né? Mas é Jean-Pierre Dupuy, não sei, mas é esse aqui, ó. O tempo das catástrofes, quando o impossível é uma certeza. Esse livro faz parte da série, né, da biblioteca René Girard, que é uma biblioteca das realizações que eu recomendo muito. Eu vou ver se eu coloco o link aí, são vários livros do René Girard e de autores que dialogam com René Girard. E por que eu estava revisitando esse tema, né? Porque eu acho que a gente está vivendo mais do que nunca um tempo das catástrofes, né? Um tempo do apocalipse iminente, assim, em certo sentido. No sentido muito fundamentalista do termo,
alarmista do termo, assim, de apocalipse e de coisas... As pessoas já pensam quando vem isso, essa palavra em mente, mas... Mas no sentido que eu acho que a humanidade chegou em um momento em que ela, ela tem um poder definitivo para se destruir, né? E acho que quando a gente para pensar no que o coronavírus tem feito, né? Só aqui no Brasil já são 70 mil mortes. Eu acho que isso a gente tem que refletir um pouco a respeito, né, do que nós somos capazes de fazer. Porque, querendo ou não, um vírus como o coronavírus e esse outro vírus que surgiu, né, acho que é o H1N2, que seria uma nova gripe suína que as pessoas estão... que as instituições, né, OMS e outras instituições de saúde estão analisando, que tem forte características pandêmicas, né? Capacidade para ser uma nova pandemia, apesar de ainda não, não ser um vírus que passa de pessoa para pessoa, né? Mas, querendo ou não, todas essas catástrofes diárias que estamos vivendo, catástrofes ecológicas, catástrofes sociais, políticas e de saúde, elas nos mostram um pouco do estado, né, da natureza e da nossa consciência. Eu acho que isso é um momento para a gente refletir um pouco em como vivemos, né, em como a sociedade se caracteriza e se reproduz, né, a forma de produção, a forma de convivência e a forma como a gente existe, né, e a forma como a gente produz, a forma como a gente lida com a natureza, lida conosco mesmos, lida em comunidade. Acho que esse é o momento para a gente pensar, porque, querendo ou não, todos esses vírus que surgem, né, não é nada mais do que uma forma da natureza se defender do vírus humano, né? Porque a humanidade é um vírus para a natureza. Ela é querendo ou não, uma destruição, né? E assim, certamente que se um apocalipse acontecer, ele não vai destruir o mundo, né? Ele vai ser, na verdade, a humanidade destruindo a si mesma, ou destruindo as condições necessárias para sua existência. E eu acho que desde que a bomba atômica, né, foi inventada, que a humanidade vive um paradoxo, né? Que é aquele paradoxo do domínio da natureza. Finalmente nós conseguimos alcançar o domínio da natureza e nós conseguimos destruir, né? E nós chegamos a um nível de autodestruição, e é o paradoxo da bomba atômica, que é que o ser humano se tornou capaz de se autodestruir, né? De destruir toda a humanidade. É o domínio por completo da natureza, né? E na verdade esse domínio por completo nos mostra a nossa incapacidade de gerir a nós mesmos, né? Mas o paradoxo da bomba atômica é que, querendo ou não, ela nos levou a uma paz, né? Porque a partir do momento em que o homem tem bombas de destruição em massa, isso leva ao ponto de que, se eu usar essa bomba de destruição em massa, eu vou acabar com a humanidade, né? Então, assim, isso nos levou a um ponto de que a guerra, quando ela se torna iminente, ela dá um passo atrás, porque se uma guerra nuclear de fato eclodir, ninguém ganha, não há um vencedor, né? Então, assim, nos levou ao paradoxo da guerra nuclear nesse sentido, nesse ponto. E eu acho que em muitos outros sentidos a gente está em um momento de reflexão nesse ponto, onde a humanidade, que foi criada para ser mordomo da natureza, né, ou seja, cuidador da natureza, acha que é o seu dono, que é dono dela, que pode usá-la a seu bel prazer, né? E eu acho que o que a natureza está fazendo e nos mostrando é a sua emancipação, né? Mostrando que nós temos que existir, coexistir. Que na verdade o chamado da humanidade é um chamado para ser mordomo e cuidador da natureza, e não dono dela, e não a utilizar, né? Essa lógica capitalista, onde todas as coisas possuem um valor de mercado, onde
o valor não é um valor intrínseco, mas é um valor do mercado, né? O quanto isso vale na lógica de mercado, na lógica de lucro. Eu acho que esse é o grande pecado da humanidade, né? E da modernidade, né? De um pensamento moderno, assim. Eu acho que enquanto nós tivermos esse pensamento e olharmos para todas as coisas dentro dessa lógica, né, de mercado e da venda e do lucro, a gente vai estar preso num ciclo vicioso, né? E eu acho que aquele filme do, acho que é Dan Aronofsky, uma coisa assim, mas é o mesmo diretor de Cisne Negro e de Noé, aquele filme Mãe, eu acho que ele se torna mais do que nunca pertinente. Não sei se você já assistiu esse filme, mas eu assisti ele e eu fiquei, meu Deus, deixa eu achar outro aqui. Meu Deus, o que é isso? Que lombra é essa, né? Que coisa louca é essa? Até que eu entendi o que ele significava. E a minha mente meio que fez um boom, assim. Mas deixa eu ler uma parte do livro do Jean-Pierre Dupuy. Né, uma parte, na verdade, do prefácio. Prefácio de um teólogo chamado James Allison. Olha só que interessante. Seu empenho, né, o empenho do Jean-Pierre Dupuy, ou de Pi, seu empenho nessas páginas está a serviço de uma proposta muito urgente, que é chamar a atenção para o incrível desafio que representa para nós assumir a responsabilidade pela nossa esperança. Ao mesmo tempo, busca facilitar o esforço de higiene mental, que é mister, para que cultivemos essa esperança de maneira razoável. Jean-Pierre Dupuy quer que levemos a sério a possibilidade de que catástrofes bem reais e até aniquiladoras aconteçam no nosso mundo, e assume sem vergonha o rótulo de profeta da catástrofe. Não porque queira que essas catástrofes aconteçam, pelo contrário, é para que não aconteçam e para que as profecias resultem erradas. Não porque queira que as catástrofes aconteçam, pelo contrário, é para que não aconteçam, é para que as profecias resultem erradas. Sua proposta é nos levar a um entendimento crítico do fatalismo, da preguiça e da frivolidade daquilo que passa por pensamentos a respeito do futuro nas nossas sociedades industrializadas. A urgência vem do fato de ele ter um entendimento nada confortável daquilo que nos faz seres humanos, ou seja, daquilo que está intrínseco, imanente a nós, né? Ou seja, da nossa violência imanente. O ser humano é um ser violento por natureza. Juntamente a isso, um senso muito amplo de tudo que fazemos na busca pela liberdade, mas que tende, de fato, a reduzi-la, de como é imensamente arriscada a aventura da liberdade e da contingência na qual nos encontramos, mais ou menos dispostos a aceitar o desafio. O problema principal que Dupuy, ou Dupuy, quer esclarecer é descrito com a ajuda de uma reflexão de Henry Bergson. Olha só que interessante essa reflexão. Feita logo após a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Bergson notou que uma coisa que parecia impossível, é uma coisa totalmente impensável, a catástrofe de uma guerra daquele grau de seriedade, como por exemplo a catástrofe de uma guerra daquele grau de seriedade, aquilo era impensável, impossível, né, para aquelas pessoas que viveram os anos 1914 e em diante. Bergson notou que uma coisa que parecia impossível, a catástrofe de uma guerra daquele grau de seriedade, uma vez que eclodira, igualmente parecia inevitável. Impossível antes e inevitável depois. Ou seja, aquilo que é pensado como impossível, depois que acontece, passa a ser inevitável. As pessoas falam, mas isso era inevitável. Não. A questão é, então, como prevenir algo que parece impossível, uma vez que só se consegue tomar precauções, calcular riscos e fazer planejamento com respeito àquilo que é imaginável e possível. Ou seja, como pensar o impossível. E se porventura se consegue prevenir, ou seja, se porventura consegue prevenir o impossível, e se porventura se consegue prevenir a irrupção de tal evento, de uma catástrofe, e este ainda continua parecendo impossível, todas as medidas que se tomou para evitá-lo apresentarão ter sido vãs e desnecessárias. Ou seja, quem combate a catástrofe impossível ou o apocalipse de vir a acontecer é uma luta um pouco assim contraditória, porque o impossível, ou seja, a catástrofe que está para acontecer,
quando ela acontece, ela se torna inevitável, mas enquanto ela não acontece, ela é vista como impossível, né? E assim, ou seja, se você luta para que essa catástrofe não aconteça, se você for bem sucedido e ela não acontecer, todos ao seu redor vão falar que foi uma coisa inútil, desnecessária, em vão, porque isso é impossível, ou seja, você estava preocupado com uma coisa que era impossível. Enquanto que se você fracassar e ela acontecer, todo mundo vai falar, não, mas era inevitável que isso acontecesse. Né? Então, aqueles que lutam para que o apocalipse, na verdade, se torne em um momento de esperança e não um momento de catástrofe, porque o verdadeiro significado do apocalipse não é uma catástrofe imparável, uma catástrofe, como poderia dizer, que está marcada, né? Que não tem como, impossível de remediar. Na verdade, o apocalipse ele é um aviso para que ele não se torne real, para que ele não aconteça, né? E, na verdade, aqueles que têm uma consciência disso, de uma nova perspectiva em que o mundo precisa se refazer, nessa madrugada do mundo em que a gente está, na verdade, essas pessoas elas lutam para que o sucesso delas seja o fracasso que as outras pessoas vão enxergar. Mas o Dupuy, o Dupuy, Jean-Pierre Dupuy, é importantíssimo para esses dias. Esse filósofo, se você não conhece ainda, vale a pena dar uma procurada. Principalmente esse livro, Tempo das Catástrofes. Né? Acho que é muito importante a gente pensar o dia de hoje, porque eu acho que a gente não pode mudar aquilo que a gente não compreende primeiro. E eu acho que a gente precisa compreender que o mundo é esse que a gente está vivendo e que forma é essa, que a humanidade é essa que a gente está vivendo. Né? E esse livro aqui do René Girard, Matar Clausewitz, Além da Guerra, foi um dos últimos livros dele, em que ele faz um diálogo a respeito do Clausewitz, um general alemão. Foi muito importante, ele escreveu um livro chamado Da Guerra. Ele é comparado ao Sun Tzu, né? Aquele livro famoso, A Arte da Guerra. Clausewitz é comparado a ele. E ele faz um diálogo a respeito de muitas questões interessantes, mas esse livro tem uma introdução que é, assim, importantíssima. E ele fala sobre o Apocalipse, né? E eu vou terminar esse vídeo lendo, então, essa questão talvez desperte o interesse por você no René Girard e você procure um pouco mais sobre ele, porque eu não vou conseguir falar, assim... assim, de forma bem didática e elucidativa, porque eu começo a me empolgar e eu me perco. Né? Mas enfim, olha só. Todo o meu trabalho até agora apresentou-se como uma discussão da religião arcaica, desde a perspectiva da antropologia comparada. Ele pretendia esclarecer aquilo que chamamos de processo de hominização, a passagem fascinante da animalidade à humanidade que ocorreu há milhares de anos. Minha hipótese é mimética. É porque os homens se imitam uns aos outros mais do que os animais, que tiveram de encontrar um meio de conter a similitude contagiosa, capaz de produzir o puro e simples desaparecimento de sua sociedade. O sacrifício é o mecanismo que traz de volta a diferença onde todos haviam se tornado semelhantes entre si. O homem é produto do sacrifício. É, portanto, filho da religião. Aquilo que na esteira de Freud chamam de assassinato fundador, isto é, a imolação de uma vítima substituta simultaneamente culpada pela desordem e restauradora da ordem, é constantemente reencenada pelos ritos que estão na origem de nossas instituições. Assim, milhões de vítimas inocentes foram imoladas desde a aurora da humanidade, para permitir que outros seres humanos vivessem em comunidade, ou para que pelo menos não se matassem uns aos outros. Eis a lógica implacável do sagrado, que, à medida que a humanidade toma consciência de si mesma, os mitos dissimulam cada vez menos. O momento decisivo dessa evolução é a revelação cristã, uma espécie de expiação divina em que Deus, por meio de seu Filho, pediria perdão aos homens por ter demorado tanto tempo a revelar-lhes o mecanismo de sua violência. Os ritos haviam nos educado lentamente. A partir daquele momento, eles deveriam seguir adiante sem eles. É o cristianismo que desmistifica a religião, e essa desmistificação, boa do ponto de vista absoluto, revela-se relativamente má,
porque não estávamos prontos para dar conta dela. Não somos suficientemente cristãos. Pode-se formular esse paradoxo de outra maneira, e dizer que o cristianismo é a única religião que previu seu próprio fracasso. Essa presciência se chama Apocalipse. De fato, é nos textos apocalípticos que a palavra de Deus se faz ouvir com máxima força, repudiando os erros pelos quais os homens, que cada vez menos querem reconhecer os mecanismos de sua violência, são exclusivamente culpados. Quanto mais insistir em seu erro, mais a força dessa voz se fará sentir pela devastação. É por isso que ninguém quer ler os textos apocalípticos, que abundam nos evangelhos sinóticos e nas epístolas de Paulo. É por isso que ninguém quer admitir que esses textos se realizam diante de nossos olhos como consequência da revelação mal entendida. Uma vez que tem entrado na história, a verdade sobre a identidade de todos os homens está dita, e os homens não quiseram ouvi-la, agarrando-se cada vez mais, freneticamente, às suas falsas diferenças. Essa é só uma introdução, então, ao texto do René Girard, e eu acho que o que o René Girard deixa apontado, assim, como uma dica, né, ou uma sugestão, é que o Apocalipse, ou aquilo que está à nossa frente, é uma questão de a humanidade vai reconhecer a sua violência, o seu modo de vida e de atuação que destrói e causa morte, e vai renegar isso e procurar por uma nova forma de ser, ou ela vai negar isso constantemente e vai acabar se autodestruindo. Essa é a grande questão. Bem, amigos, é isso. Muito obrigado por ter vindo aqui para assistir esse vídeo. Um abração apertado para vocês. Vou continuar aqui com o meu charuto, vendo essa madrugada adiante. Espero que vocês permaneçam bem, apesar das lutas e das adversidades. Tchau, tchau.